Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web. Nessa videoaula a gente vai estar vendo como instalar o sistema gerenciador de banco de dados MySQL. Antes da gente fazer o download dele, assim como das demais ferramentas, vamos criar uma pasta para a gente salvar o instalador dele, até para ficar, digamos assim, fácil depois para a gente saber onde encontrar ele. Então vamos abrir o nosso gerenciador de arquivos. No caso, eu vou abrir aqui o nosso Windows Explorer. Eu vou no C2 ponto, clicar nele. Vou abrir o diretório desenvolvimento, que dentro dele já tem 4 diretórios que foram criados. Eu vou criar agora o nosso 5º diretório. Então, eu clicar com o botão direito, novo, pasta. Vou chamar de SGBD. SGBD para mim seria uma abreviatura de Sistema Gerenciador de Banco de Dados. O que eu vou copiar dentro desse SGBD? Dentro desse SGBD eu vou copiar o instalador do MySQL, para ficar fácil de encontrar depois quando a gente precisar. Então, criado o diretório, vamos agora abrir o nosso navegador e acessar o site para estar fazendo o download. Tem duas formas de você acessar o site do MySQL. Ou você acessa através do site da Oracle, ou você entra direto no site do MySQL. Lembrando que o MySQL foi, não tão recentemente, ele foi adquirido pela Oracle aí, então agora é um produto da família Oracle. Eu vou acessar através do site da Oracle, porque nós já conhecemos ele, mas depois, quando precisar, ele vai me redirecionar para o site do MySQL. Então vamos entrar em www.oracle.com.br. Então, repetindo, www.oracle.com.br. Depois eu vou deixar também um link certinho do MySQL na descrição do vídeo. Então, a gente já conheceu o site da Oracle na videoaula de instalação do Java. Então, basta eu vir aqui no menu Downloads. Ao acessar o menu Downloads, eu tenho esse menu à esquerda que são os downloads populares. Um dos downloads populares que eu tenho é o MySQL. Então é só dar um clique na opção MySQL. Ao clicar nessa opção, ele vai nos redirecionar para o site do MySQL. Então bastaria aqui, se você quisesse também, você poderia acessar direto o site do MySQL através desse endereço aqui que está aparecendo no navegador. O MySQL atualmente, ele tem duas versões. Ele tem uma versão que ele chama de Enterprise e tem uma versão que ele chama de Community. Ele nos redirecionou para a página da versão Enterprise. A página da versão Enterprise, o que seria Enterprise? Enterprise é a versão paga. O MySQL atualmente, ele no caso é gratuito, pode utilizar, mas se você quiser, você pode pagar pelo suporte. E aí você optaria pela versão Enterprise. No nosso caso, a gente vai usar a versão Community, que é a versão, no caso, Open Source, gratuita, né? Só que sem suporte. Então eu vou clicar aqui na opção Community, que está aqui, ó, do lado de Enterprise. Ao clicar na opção Community, ele aí me manda para a página do MySQL Community Downloads, ou seja, ele permite eu baixar tudo que eu desejar aqui de forma sem suporte, ou seja, gratuito. Logo já a primeira opção é o MySQL Community, cuja licença é GPL. E ele já nos dá aqui a opção de download. Então é só clicar no link download que está sendo mostrado aqui para a gente. Ao clicar nesse link download, você vai rolar um pouco a barra do seu navegador até achar essa área aqui. Nessa área aqui, ele fala que atualmente a versão do MySQL é a 5.6.20. E aí ele te dá diversas opções de instalação. A mais comum é essa grande aqui que ele fornece, download recomendado. Detalhe, se você quiser, você pode trocar a plataforma. Ele fornece para Linux, para Windows, para Mac e vários outros. No nosso caso, a gente está usando o Windows. Aí aqui, o que é? Aqui você vai baixar a versão instalador, que é x86, ou seja, para 32 bits, ou 64 bits. Isso que é o legal do MySQL, ele traz os dois no mesmo instalador.
Se você quiser, você pode baixar separado. Então eu tenho aqui o instalador 32 bits e o instalador 64 bits. Ou eu posso baixar em formato de zip, e só que o formato de zip eu não recomendo muito porque você vai ter que configurar diversas variáveis de ambiente. Então eu vou escolher essa opção aqui que ele está me recomendando, que é o Windows x86 64 bit MySQL Installer MSI. Então eu vou clicar aqui no botão Download. Ao clicar no botão Download, ele me redireciona para a página de download. Recentemente, o MySQL soltou uma nota que é o seguinte, ó, ele fala que o instalador do MySQL é 32 bits, mas na hora que você for instalar, ele vai permitir você escolher 32 ou 64. Então, o instalador é 32 bits, mas na hora de instalar, eu posso optar daí por instalar o MySQL 64. É que antigamente ele separava os dois. Então agora aqui eu tenho duas opções. Eu posso baixar essa versão de 1,5 MB ou baixar a versão de 243 MB. Essa versão de 1,5 MB, ela é basicamente instalador web. Você vai baixar, aí ele vai abrir uma página, e aí você vai marcar o que você quer, aí ele vai começar a fazer o download, ou seja, é o download online. Eu prefiro o modo offline, ou seja, eu já baixo tudo que eu preciso. Então eu costumo baixar essa versão aqui, que é de 243 MB. Lembrando que na plataforma tem que deixar o Windows. Então coloca a plataforma Windows e vamos escolher essa opção aqui, que é a opção de 243 MB, clicando no botão Download. Aí ele vai te mandar para uma tela solicitando que você faça login. No caso, você não é obrigado a fazer login. Ele apenas sugere, se você quiser fazer um login ou criar uma conta da Oracle. No caso, a gente não precisa, basta escolher essa opção aqui embaixo, não obrigado, apenas inicie meu download. Então eu vou vir aqui clicar nessa opção que o meu mouse está apontando, que é o No Thanks. Então é só clicar nela e aí ele abre para você escolher aonde você quer salvar. Então eu vou salvar naquele diretório SGBD que nós criamos. Então ele vai ficar salvo em c2.desenvolvimento/sgbd. E vou pressionar o botão gravar. Aí no caso, ele vai baixar os 244 MB, vai demorar um pouco. Por isso eu vou dar uma pausada no vídeo agora. Assim que ele finalizar o download, eu retomo para explicar o processo de instalação. Bem, pessoal, retomando agora a videoaula então. Meu download ele foi finalizado e agora eu vou começar o processo de instalação. Para começar o processo de instalação, então, eu vou acessar o meu gerenciador de arquivos, Windows Explorer, vou lá em C2 ponto, vou no diretório Desenvolvimento e vou abrir o diretório SGBD. Vai estar lá um instalador que a gente acabou de baixar ele. Para iniciar o instalador, é só dar um clique duplo nele que ele vai dar início ao processo de instalação. No começo pode ser que, dependendo da sua máquina, ele demore um pouco para instalar, para carregar as coisas que ele necessita. Em algumas máquinas, no caso, tende até a ser um pouco rápido. Então aqui nessa tela, ele está falando que ele está fazendo a preparação para a instalação. Então eu tenho que esperar ele fazer o carregamento inicial. Como eu falei, esse carregamento inicial pode tomar um pouco do nosso tempo aí. Essa tela que ele abriu é por causa do meu sistema operacional, né? Então eu vou escolher a opção Sim, para dizer que eu quero instalar. Eu vou permitir que ele faça alterações na minha máquina, né? Para quem usa o Windows já está familiarizado com esse tipo de mensagem. Detalhe, ele está passando essa barra de progresso, mas ele não está instalando. Ele só está carregando as coisas necessárias para o instalador. Então ele perguntou também novamente se eu permito que faça alterações. Vou escolher a opção Sim. E aí que ele vai dar início ao instalador. É que o instalador dele é um pouco, digamos assim, complexo. Ele tem bastante coisa, bastante ferramentas dentro dele. Então pode acontecer igual ao meu caso, ó, ele abriu e minimizou. Mas na verdade ele está aqui, ó. Se eu clicar aqui embaixo na minha barra, ele está aqui embaixo. Então pode ser que aconteça de vocês, acontece em algumas máquinas aí, que depois que ele carrega, ele minimiza o aplicativo.
Caso ele minimizar, dá uma olhada na barra de tarefa de vocês, ele deve estar lá. Então, que foi o meu caso. Então, voltei a maximizar ele. Vou escolher a opção aqui, Install MySQL Products. Então, eu quero instalar os produtos MySQL. Então, vou clicar nessa opção. Inicialmente, ele aparece para mim a licença. Você vai clicar nessa opção aqui que o meu mouse aponta, onde você fala que aceita os termos e vai pressionar o botão Next para ir para a próxima tela. Detalhe, ele quer que o instalador que você esteja conectado à internet. Por que isso? Se ele notar que o seu instalador ele é defasado e ele notar que na internet tem versões mais atuais, em tempo real ele vai conectar com a internet e vai baixar as coisas. Eu particularmente não gosto, pois toma muito tempo. Então eu vou marcar essa opção aqui, ó, Skip the check for updates. Essa opção aqui está falando para ele ignorar os updates que ele vem a checar na internet e instalar com base no que eu tenho no instalador. É o que eu quero. Então, vou marcar essa opção aqui e pressionar o botão Next. Aí, ele aparece para mim várias opções de instalação. Ele aparece esse Developer Default e aqui nessa caixinha aqui, ele mostra o que ele vai instalar. Então, ele vai instalar ó, o servidor, ele vai instalar o Workbench. O Workbench é uma ferramenta que serve para a gente gerenciar o nosso banco de dados. Ele vai instalar o plugin do Visual Studio, ele vai instalar os conectores, exemplos e tutoriais, documentação, ou seja, é a versão mais padrão assim, digamos assim. Ele também tem essa opção Server Only, caso você só queira instalar o servidor, Client Only, caso queira instalar só o cliente, o Full, caso queira instalar todos os produtos, e o customizado, se você quiser selecionar o que você quer. Para nós, vamos instalar essa opção aqui, Developer Default, porque basicamente ele instala o que a gente mais precisa. Ele vai instalar algumas coisas a mais, mas isso não vai influenciar tanto para nós. E aí, ele já identificou que a minha máquina, no caso, é 64 bits, então ele já vai instalar no Programming Files. Ele não vai instalar, ó, ele já falou para mim aonde que ele vai instalar. Então, ele vai instalar no C2. Programming Files, MySQL. E os dados ele vai instalar nesse outro diretório aqui. Se você quiser mudar, mas eu sugiro deixar o padrão. Então, eu vou pressionar o botão Next agora. Aí ele fala para mim, ó, igual no caso, aqui vai aparecer 3 coisas que ele precisa. No meu caso, 2 coisas, como eu formatei o meu Windows recentemente, ele precisa de 3 requisitos para instalar. 2 deles foram satisfeitos. O terceiro não foi. Não tem problema. Se nesse caso, se eu aparecer que falta um requisito, aí você vai precisar ter navegação com a internet, porque ele vai baixar em tempo real o que está faltando. Então, no meu caso, 2 requisitos foram satisfeitos e um não. O que ele vai fazer? Ele vai baixar esse terceiro para mim. Se o caso do seu faltar os 3, ele vai baixar os 3 e por aí segue. Caso for os 3, ele vai demorar um pouquinho, pois esse .NET Framework 4 é um pouco até grandinho, então pode ser que demore um pouco, então não estranhe. Então basta só ver aqui, então ele fala que não foi atendido o requisito, e aí eu vou pressionar esse botão aqui, Execute. Então eu vou pressionar o botão Execute para dar início, então ó, ele mudou aqui o ícone, está com uma flechinha, e ele está baixando da internet agora para instalar para mim esse requisito que faltou. Então, isso é até legal porque evita de você ter que ficar baixando outras coisas. Então, ele vai instalar para mim. No caso, eu vou falar desse requisito meu, então vou falar que eu aceito, né? Vou clicar nessa opção. Vou deixar essa opção desmarcada aqui, porque eu não quero enviar informações para a Microsoft. E vou pressionar Install. Detalhe, isso aí vai depender de computador para computador. Geralmente no Windows 8.1 vem faltando a terceira sempre. A não ser que você já tenha instalado um outro software antes que tem essa terceira aí. Essa terceira é bem comum aparecer em jogos ou outras ferramentas até do MySQL. Se você já instalou o MySQL alguma vez ou algum outro software que precisou dessa ferramenta,
Então você não vai precisar baixar esse terceiro. Aí eu vou pressionar o botão Finish. Pronto, agora eu já tenho os 3 requisitos atendidos. E aí eu vou pressionar o botão Next. Se de cara eu já tivesse atendido todos os requisitos, o botão Next já estaria liberado. Então eu vou pressionar o botão Next. E aí ele fala para mim, ó, o que vai ser instalado, ó. Ele listou tudo aqui para mim. Se você concorda com tudo, pressione o botão Execute. Aí ele vai começar a instalar um por um. Pode ser que geralmente ele dê problema em algum. Se der problema em algum, geralmente ele já te acusa, ele vai aparecer no progresso que teve problemas. Então eu vou esperar ele finalizar agora a instalação. Então o servidor ele instalou corretamente. Agora está instalando o Workbench, que é o gerenciador gráfico do MySQL, onde através dele eu consigo conectar no banco, consigo fazer modelagens, disparar comandos, a gente vai usar bastante ele. Então ele está finalizando a instalação. Esse Notifier, ele instala basicamente na barra do relógio ali, ele instala um ícone onde você consegue monitorar algumas coisas do seu banco de dados. E os demais eu não vou entrar tanto em detalhe, porque são coisas que ele está instalando por padrão, e são mais rápidas. Mas quem que tiver interesse, é só dá uma olhadinha na documentação oficial do MySQL. Por exemplo, esse ODBC é para conexão. Esses conectores aí que ele está instalando são todos para realizar conexão. Então, conector para C++, para .NET, para Java. Então, ele está instalando todos os conectores para nós. E aí ele vai instalar por final a documentação e exemplos. A documentação é legal para quem nunca mexeu com MySQL, para ver os tipos de dados, os intervalos dos tipos, sintaxe de comandos e outras coisas. Finalizado isso, no meu caso deu tudo certo, vou pressionar o botão Next. Aí ele vai dar início a uma configuração inicial. Nessa parte aqui, geralmente, pode ser que dê algum problema se você já tiver alguma versão antiga do MySQL instalada. O MySQL, quando você desinstala, é comum ele deixar algum resíduo. E esses resíduos geralmente atrapalham na instalação de novas versões. Mas no caso eu não tenho, então eu vou pressionar o botão Next. Aqui então eu vou configurar as coisas que eu vou para estar trabalhando com a minha máquina. Então a primeira coisa que eu tenho que falar, qual é o tipo da configuração? O tipo é Development Machine, que é a máquina de desenvolvimento. A máquina que eu estou desenvolvendo é a que vai ser o servidor. Aqui para liberar a comunicação TCP/IP, para eu poder conectar por IP e porta. Então eu vou deixar habilitado. A porta por padrão no MySQL é 3306 mesmo. E vou deixar marcado aqui para ele deixar o firewall, para ele abrir a porta no firewall. As configurações avançadas eu vou deixar desmarcado, caso você quiser, você pode dar uma olhada por interesse. Vou pressionar o botão Next então. Aí eu vou definir uma senha por root. Esse root é o usuário administrador do MySQL. Então aqui, para a gente padronizar no curso, vamos definir uma senha padrão e eu sugiro que você coloque igual no seu computador. Porque essa senha depois eu vou precisar dela no futuro. Caso você colocar uma senha diferente aqui agora, você vai ter que trocar depois e lembrar de colocar a senha que você definiu. Então, eu vou colocar a seguinte senha. Tudo minúsculo. Q1, W2, E3, R4. Alguém pode falar que senha é difícil? Na verdade, se você notar, é a primeira tecla com o primeiro número, a segunda tecla com o segundo número, a terceira tecla com o terceiro número, quarta tecla com o quarto número. Então, eu vou repetir o password. Q1, W2, E3, R4. Tudo minúsculo. Ele falou que a senha é fraca, mas não tem problema. Como é uma máquina de desenvolvimento, isso não vai impactar em nada. Aqui, se você precisasse colocar outros usuários, para nós não vai ser necessário. A gente vai usar o root para os nossos exemplos. Então, eu vou pressionar o botão Next. Aqui, ele fala com qual o nome do serviço que ele vai registrar no Windows. Então, pode deixar o padrão mesmo. Aqui, se você quiser que ele starte o MySQL na inicialização, ou você quer inicializar manualmente. Eu recomendo deixar para inicializar com o Windows.
porque pelo menos agora mesmo, e ele não pesa tanto assim, então pode deixar ele inicializando com Windows, senão você vai ter que lembrar de entrar nos serviços do Windows e basicamente ativar lá toda hora. Então eu vou deixar a opção padrão. Aqui é o tipo de serviço, então ele vai rodar o quê? Com qual usuário ele vai rodar? Então ele vai rodar com a conta padrão, ou seja, a conta que está logada, com os privilégios da conta que está logada. Então eu vou pressionar o botão Next. Aí ele começa a configurar. Se você tiver algum resquício antigo de alguma instalação antiga, geralmente essa parte de configuração dá problema. Ele fala assim, um erro algo assim, eu não lembro agora a mensagem certinha, mas ele fala que foi encontrado instâncias anteriores do MySQL. Aí você tem que ir lá limpar essas coisas antes de instalar. Então, no meu caso, ele configurou corretamente o servidor e agora ele vai configurar os exemplos. Então, basta só aguardar ele configurar os exemplos. Geralmente ele demora um pouquinho para iniciar mesmo, é normal essa configuração. Aí, feita toda essa instalação, se você quiser, basicamente, você pode pressionar já o botão Next, que está aqui, ó. Então, basta pressionar o botão Next para continuar. Aí ele começa a fazer a configuração dos exemplos. No caso, a gente não vai usar tantos exemplos para as videoaulas, mas para vocês que tiverem interesse em estudar, vale a pena aprofundar mais no MySQL. E por fim, pressiona o botão Next novamente. Aí aqui ele fala para startar o MySQL Workbench. Vamos deixar marcado aqui para a gente ver se deu certo a configuração da nossa conexão. Então eu vou pressionar aqui o botão Finish e ele vai startar para mim o aplicativo do Workbench. Lembrando, o que é o Workbench? O Workbench é um gerenciador gráfico do servidor. Então vou maximizar aqui ele. Em resumo, ele permite eu conectar o banco, disparar comandos, fazer consultas, modelagem, ou seja, é uma ferramenta bastante interessante, que é muito comum quando você trabalha com outros bancos. Você instala o banco e instala um gerenciador gráfico. No caso, o MySQL já traz o gerenciador gráfico próprio dele. Então, se tudo deu certo, ó, ele já trouxe para nós aqui o local instance e vai estar escrito root, localhost 3306. Então, se ele configurou aqui, já tem uma instância de conexão. Como que eu posso ver se está conectando mesmo? É só dar um clique aqui nessa opção local instance. Ao você dar um clique nessa opção local instance, ele vai pedir, na primeira vez, ele vai pedir a senha. A senha foi aquela senha que nós definimos, que é a Q1, W2, E3, R4. Lembrando que se você usou outra senha, você vai ter que colocar ela aqui. Aí você pode, basicamente, salvar a senha no baú ou digitar a senha toda hora. Eu, particularmente, como uma máquina de desenvolvimento, eu costumo marcar essa opção aqui, ó, guardar a senha no baú. Para que serve isso? Então, toda vez que eu conectar, ele não vai pedir mais. Então, basta eu clicar que ele já vai buscar no baú a minha senha e ele já preenche para mim. Então, como é uma máquina de desenvolvimento, vale a pena fazer isso. Lógico, se fosse uma máquina, um servidor mesmo dedicado, aí não vale a pena você guardar no baú a senha, porque qualquer um poderia ter acesso. Então eu vou pressionar o botão OK. Aí ele vai abrir uma tela de conexão. Então aqui na esquerda, ó, ele já tem diversas ferramentas, que a gente vai mexer com algumas. O que importa para nós é essa aba esquemas aqui, ó. Perceba que ele já tem aqui alguns esquemas cadastrados. Os esquemas para o MySQL são as bases de dados. Ele já cadastrou para nós essa base aqui, chamada Sakila. Essa Sakila aqui é um exemplo que você pode estar utilizando. Então, se eu clicar aqui na flechinha, expandir, ele abre as opções desse Sakila. Se eu clicar no Tables, ele já tem alguns exemplos de tabelas, ó. Ah, se eu quiser filtrar, era só digitar um comando aqui. Então, um teste que você pode fazer, por exemplo, clicar com o botão direito nesse Hector e escolher essa opção aqui, ó, Select Rows Limite 1000. Ele já traz para mim, ó, uma base de exemplos cadastrada, ó.
Então, só para testar. Então, se ele trouxe os dados, quer dizer que foi ok. Então, essa tela aqui, eu posso disparar qualquer tipo de comando. Seleção, no caso, consulta, né? Inserção, atualização, remoção. A gente vai voltar a mexer um pouco com essas telas aqui. Outra coisa que eu posso fazer no Workbench, volta, clica aqui no Home. Ele até tem aqui, ó, Sakila Full, o Models. O Models, basicamente, são modelagens. Então, ele permite você já fazer modelagens. E o legal é que ele permite você sincronizar as modelagens. Então, eu posso fazer o desenho, a partir do desenho gerar a tabela, ou vice-versa. Então, se eu clicar nesse Sakila Full aqui, ele vai abrir a modelagem daquele Sakila que eu estava mexendo, ó. Então, aqui está um exemplo de modelagem. Nas próximas aulas, a gente vai mexer um pouco com essa parte de diagramação. Mas só para a gente dar uma passada por cima do que ele gera. Então, se ele conseguiu abrir a conexão e a diagramação, deu tudo certo a instalação. Um erro que pode acontecer é quem usa placas on-board de vídeo, geralmente o MySQL, ele usa algumas coisas da placa de vídeo para gerenciar a parte gráfica dele. E costuma dar erros em alguns drivers desatualizados. Eu já tive esse problema e dá bastante dor de cabeça. Então, se você tentar abrir a diagramação e ele começar a dar uns erros meio estranhos, pode ser que seja problema da sua placa de vídeo. Bem, pessoal, é isso que eu queria mostrar nessas aulas. Então, eu vou pedir para vocês compartilharem aí o canal e as videoaulas. Não esqueça também de curtir o canal, curtir as videoaulas aí, para ajudar. Então, pessoal, a gente se vê nas próximas videoaulas, onde vai dar continuidade no curso. Abraços, até a próxima!